E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Daniel Tenuta, também conhecido como Bispo Dani, e eu quero te apresentar um material muito bacana que eu produzi. Esta primeira parte eu apresentei na igreja que eu dirijo. É um estudo do apóstolo Paulo em 3 partes, e essa primeira parte eu tive que dividir em 4 episódios, porque é muito conteúdo. Mas antes quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, curta o vídeo também para que o YouTube leve esta aula para mais pessoas e compartilhe. Tenho certeza que vai te ajudar muito e você compartilhando vai ajudar outras pessoas a entender o apóstolo Paulo e o quanto ele acrescentou ao Evangelho. Vamos agora ao terceiro episódio dessa primeira parte do panorama do apóstolo Paulo. Agora vamos voltar ao Antigo Testamento. Vamos falar sobre as profecias de Daniel, que estão ligadas à cronologia imperialista da Bíblia. Também vamos falar de diásporas, vamos falar das influências judaicas e das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vem comigo! Agora vamos entender pela ótica profética, porque essa é outra lei espiritual. Tudo que nós vivemos é cumprimento de palavra profética. Declara assim: tudo que eu vivo é cumprimento de palavra profética, daquilo que foi determinado por Deus desde o início dos tempos. Então Daniel tem 2 visões. A primeira, que é a mesma de Nabucodonosor, está no capítulo 2, e a segunda está no capítulo 7. Estas 2 cartas são as revelações dos impérios que dominaram o mundo na antiguidade. Foram 4, que eu já vou depois apresentar a vocês: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, ok? Essa estátua que ele tem como visão no capítulo 2, cabeça de ouro, Babilônia, tronco e braços de prata representa a Pérsia, quadril e coxas de bronze representa a Grécia, e as pernas de ferro, Roma, e depois barro com ferro, que seria o Império Romano estendido, que alguns interpretam como Idade Média. Perfeito? Mas tem outras interpretações também. E que essa estátua era destruída por uma pedra que vinha dos céus, que não foi cortada por mãos humanas. Ou seja, revela-se aqui Jesus, que não teve um nascimento natural, mas por inspiração do Espírito, e que dá a vitória à humanidade sobre esses domínios imperiais que regem o mundo, inclusive o anticristo, que está desde o início dos tempos comandando todo o mundo. Diz assim: haverá um 4º reino, forte como ferro, pois o ferro quebra tudo, destrói tudo, assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos. Então, característica do Império Romano: violência, força, ferro. Quando você assiste um filme de guerra romano, você percebe isso. O exército, muito bem equipado, aquela águia indo na frente, as bandeiras, e todos de ferro, muito armados, e destruindo e ocupando, e colocando em postos e fazendo escravos, porque a economia romana tinha muito como base o comércio de escravos. Mas a profecia de Daniel aponta o quê? Que virá um novo reino, que esta pedra que destrói a estátua dominará toda a terra. Esta pedra que se transformou numa montanha que domina toda a terra se chama o reino de Deus, que nós fazemos parte. Amém? Então fala: eu tenho autoridade como igreja de Jesus Cristo sobre todos os principados e potestades que dominam esse mundo. Daí vem a segunda visão de Daniel, no capítulo 7, que é a visão dos animais, das bestas. Está vendo a imagem? Leão com asas, Babilônia. Urso que devora muita carne com 3 costelas na boca, Pérsia.
O leopardo com 4 asas, Grécia, a referência aos generais de Alexandre, e a besta, que é Roma, que tem 10 chifres, violenta, que destrói a todos. Então ele fala assim na visão: em minha visão à noite vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Normalmente chifre, na interpretação bíblica, representa rei. Então 10 reis seguidos ou 10 domínios reais simultaneamente. Chifre representa autoridade de governo, ok? Então essa visão de Daniel é muito importante, ambas, para mostrar quão poderoso era o Império Romano. Então Paulo enfrentou o império mais poderoso e violento de todos. Exige preparo ou não, pessoal? Sim. Então está aí a ordem dos impérios da antiguidade. Eu não coloquei a Síria, tá? Poderia até colocar a Síria também antes, tá? Mas os mais poderosos, segundo a visão, são esses: a Babilônia, a Pérsia, depois o Reino Unido grego. Você vai entender porque é Reino Unido, porque teve um reino realmente coeso entre os generais, e depois o reino da Grécia foi dividido, por isso que são 2 coxas, foi dividido entre 2 famílias, uma vai dominar mais ao norte, e outra paralelamente vai dominar o sul do Império Grego. Então os Seleucidas, que é de Seleuco, que tinha como capital Antioquia, guarda esse nome, Antioquia, capital, ficava com esse norte da Grécia. E os Ptolomaicos, que vem de Ptolomeu, outro grande general, dominou o lugar mais intelectual, que era Alexandria, que é o sul do império. Então houve um domínio muito forte ptolomaico, depois um domínio muito forte seleucida sobre a região de Israel. Depois teve o reino Hasmoneu, que é a história dos Macabeus, que está na Bíblia católica, mas não está na nossa Bíblia, porque nós não consideramos esse livro sagrado, apenas histórico. Não há um motivo, por isso que ele não faz parte do cânone sagrado da Bíblia. O reino Hasmoneu, ele vem com a queda dos Seleucidas com Antíoco Epifânio, em uma revolta dos Macabeus. Então, por um tempo, acredite se quiser, nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, há um domínio judaico sobre Israel, um reino judaico sobre Israel, que é o reino dos Macabeus, dos Hasmoneus. Tá? E aí os romanos, no ano 64, invadem, conquistam Israel, e Israel passa a ter esse domínio romano até a Idade Média, e depois da Idade Média, a Idade Média já é outra história, tá? Porque aí o Império Romano passa a ser dividido entre romano oriental, romano ocidental, e o Império Romano se reveste da religião católica como a sua força para continuar a sua expansão e o seu domínio. Daniel previu essa chegada dos romanos na vitória sobre os gregos. Só vou ler essa passagem: navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo, então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando trará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Essa previsão de Daniel 11 fala exatamente a batalha em que os romanos conquistam o Egito, vencendo Antíoco Epifânio IV. Esse Antíoco Epifânio é conhecido porque, revoltado por perder o Egito, ele volta para a região da Síria, que é o seu domínio, a capital, só que ele passa antes em Jerusalém. E aí tem a história que ele sacrifica um porco dentro do templo, e aí acontece uma revolta, os judeus se levantam e expulsam os gregos por causa dessa revolta, né, pela atrocidade, por tudo, e aí começa o domínio judaico, até vir os romanos, como eu falei, no ano 64. Toda a cidade grande do Império Romano, desses países, costumava ter uma sinagoga. A gente vê sinagoga aqui em São Paulo, em outras cidades. A sinagoga é o centro religioso dos judeus. Eles têm um ambiente para estudo, para orações, é para preservação da tradição. Isso começou no Império Persa. Depois de Neemias,
Quando a gente termina a história de Neemias, começam as sinagogas. Por quê? Porque várias vezes os judeus eles foram dispersos pelo mundo. Então a primeira diáspora foram os assírios e os babilônicos que mandaram os judeus para todo o mundo. Depois, durante o Império Grego também, voluntariamente os judeus foram se espalhando pelo mundo. E depois o Império Romano faz mais uma diáspora espalhando os judeus pelo mundo. Os judeus voltam para Israel no século passado. Já parou para pensar nisso? De quase 2000 anos, eles voltam para Israel, e aí começa o Estado de Israel no ano 47, e daí vem também o conflito com os árabes que estavam na terra nesse intervalo, principalmente porque aquela região passou por domínios cristãos e também por domínios muçulmanos, principalmente com o Império Turco-Otomano. Veja agora o mapa. Essa é a região de atuação do apóstolo Paulo. Era o centro do Império Romano, o Mar Mediterrâneo. Essa região é muito importante. Comercialmente, culturalmente, sempre foi e sempre será. Nós vemos nesse mapa, aí do lado direito, a região de Israel. Está vendo ali, ó, Jerusalém, Cesareia? Esse miolinho aí é Israel. O estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Veja em comparativo com o nosso país. Então está aí no cantinho. Olha como Paulo levou o evangelho para lugares extremamente distantes. Ele vai conquistar na primeira viagem a Ásia Menor, que vocês estão vendo ali, que é a região da Turquia. Está vendo até Troade ali? Essa região é a Ásia Menor, hoje Turquia. Na segunda viagem, ali em Troade ele tem a visão e ele avança para a Grécia. A terceira viagem missionária, ele volta para fortalecer as igrejas da Ásia Menor e da Grécia. Aí a quarta viagem missionária, ele vai fazer um caminho diferente, porque ele era prisioneiro. Ele vai pelo Mediterrâneo. Então imagine que ele vai ali para Roma, cruzando o mar Mediterrâneo, Creta. Aí ele vai ter aquele episódio do naufrágio entre Creta e Malta, que vocês estão vendo aí, e o barco afunda ali no meio. Eles chegam em Malta, já próximo de Malta, e depois ele vai por outro barco até Roma. O próximo mapa mostra para vocês as cidades de início da jornada de Paulo. Nasceu em Tarso, foi lá para Jerusalém onde estudou, se tornou perseguidor. Daí no caminho de Damasco ele se converte, de Damasco ele passa a se desenvolver, vai para Jerusalém e tudo mais. Por ser rejeitado pelos cristãos, porque não confiavam que ele realmente tinha se convertido, ele vai para Tarso de novo. Ele ficou um tempo em Tarso, Barnabé resgata ele em Tarso, em algum momento ele foi para a Arábia aí também, e aí de Tarso ele vai para Antioquia, e aí Antioquia que começa a viagem missionária. Antioquia se torna o polo das missões para conquistar nós que não somos judeus. Então quando a gente fala apóstolo dos gentios, o que é a palavra gentil? É a palavra grega etnos, que significa estrangeiro. Então os judeus chamavam os não-judeus de gentios. Pedro e os apóstolos de Jerusalém, eles focaram no público judaico. Paulo, mesmo sendo um super judeu fariseu, aliás, Paulo era mais judeu do que eles, ele realmente teve uma conversão tão forte que Deus o levantou com todo o seu preparo para pregar o evangelho para os não-judeus. Então você pode agradecer também ao apóstolo Paulo lá na eternidade, porque ele fez parte para que o evangelho chegasse até nós. Por isso que os brasileiros estão salvos, e o Brasil tem se tornado um berço também de missionários para todo mundo, e Deus vai levantar muitos missionários aqui também. Viu só? Tudo é cumprimento de palavra profética, mas não para por aí. Tem mais, tem o 4º episódio desta primeira parte, está aqui acima o vídeo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com os teus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!